Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje na nossa segunda aula, a gente vai encerrar os grupos de seres vivos, né? Vamos falar dos cordados. E aí, eu trouxe aquele resuminho básico para a gente poder, vocês depois, se quiserem ir copiando, aquela coisa toda, então eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Bom, os cordados, então, são aqueles animais que são formados por os grandes grupos, os vertebrados, mais os protocordados. Os protocordados não são muito estudados porque eles são bastante basais, enfim, as estruturas corpóreas são um pouco diferentes e tal, mas a gente tem algumas características que são essenciais na definição de cordados. Então, quem que é considerado cordado? Quem tem o quê? Quem tem deuterostomia, o que é isso? Primeiro a gente tem o surgimento do ânus a partir do blastóporo, que é aquele buraquinho que a gente tem lá em biologia, tá bom? E depois vai formar a boca. A gente tem o endoesqueleto, então o esqueleto é na parte interna do corpo, tá bom? E esse endoesqueleto, ele tem uma origem da mesoderme, certo? E eles são celomados, triblásticos e simetria bilateral. Aí, outra coisa que tem também outra característica que é bastante comum em todos os cordados é a notocorda, que é uma parte do corpo que dá sustentação do corpo. E aí entendam o seguinte, a notocorda, ela pode não estar presente na fase adulta, mas ela está presente na fase larval. Como acontece, por exemplo, com a gente, né? A gente não tem notocorda agora, mas quando a gente está na nossa fase larval, que é a nossa fase de embrião, a gente possui notocorda, tá bom? Nós temos as fendas faríngeas, tá? Ou fendas branquiais, também é a mesma coisa, que são fendas, buracos com as brânquias. Ah, professora, nós somos mamíferos, tivemos brânquias, sim, na época de embrião, tá certo? E aí, qual que é a função dessas fendas faríngeas? Elas fazem a conexão da faringe com o meio externo, tá? O ar não vai entrar pelo nariz, primeiramente. Lógico que lá, no nosso caso, lá na fase de embrião, tá bom? Bom, aí tem a cauda pós-anal, que é uma projeção do corpo, uma parte do corpo que vai depois do ânus. Porque normalmente é como se terminaria no ânus, então você tem ainda uma cauda. O cachorro, por exemplo, tem essa cauda ainda, mas nós, seres humanos, não temos mais, tá bom? Quando na fase de a gente vai perdendo depois de embrião, certo? Se vocês já viram foto de ultrassom, foto de um embriãozinho, a gente vê que parece, só falar que parece um ETzinho, uma cabeça e o corpo assim, como se fosse, vai se afinando e aí forma essa cauda, tá? É isso mesmo. E o tubo nervoso dorsal, que fica aqui no dorso, na região de trás do corpo, que é o cordão que ele vai se estender por todo o corpo. Essas são características dos cordados. Agora nós vamos começar a falar, então, falei para vocês que tem os protocordados e os vertebrados, tá bom? Os protocordados são o anfioxo, que é bastante conhecido e falado. Ele, na verdade, parece, se fosse para eu classificar, eu ia dizer que ele parecia um bichinho alongadinho assim e tal. E tem a tunicata, que na verdade parece um porífero. Depois, se vocês derem uma procuradinha assim, imagens rapidinho no Google, vocês vão ver que parece um porífero, tá? E aí, então, nós entramos nos vertebrados, começando com o grupo mais basal dos vertebrados, que são os peixes, que são aqueles que surgiram primeiramente aqui no planeta Terra. E aí, dentro de peixes, eu tenho 3 classificações. Eu tenho os agnatos, os cartilaginosos e os ossos. Vamos falar primeiro dos agnatos. Os agnatos são aqueles peixes que nem parecem peixes. Eles não tem nadadeira, o corpo é alongado e eles têm uma boca circular, porque eles não têm mandíbula, por isso de agnatos, sem mandíbula. Então, eles não têm esse osso aqui, né, que faz essa estrutura da boca. Então, a boca é em formato de cilindro, circular. E aí, além disso, esses tipos de peixes, eles são, muitas vezes, parasitas. E aí, o que eles fazem? Eles têm umas espécies de dentes que vão, como se fosse uma ventosa, que vai ficar presinho ali, no caso, no outro animal, certo? E aí são conhecidas as lampreias e as feiticeiras ou peixe-bruxa, tanto faz, tá bom? E o esqueleto deles é formado de cartilagem, não é formado de osso, certo? Beleza. Aí nós entramos no segundo grupo, que é o grupo dos tubarões, das raias, né? E aí o que a gente tem?
o grupo dos cartilaginosos, que também são conhecidos como condrícteis, tá? Só que escreve assim, todo esquisitão aqui, que afinal de contas é nome em latim e tudo mais. E aí, o que nós temos? Esse grupo dos peixes cartilaginosos, eles são considerados gnatostomados. O que isso significa? A mandíbula que está surgindo a partir desses arcos que formam as brancas. Então, eu tenho esse osso formado por mandíbula. No caso dos cartilaginosos, o esqueleto não é feito de osso, né? É feito de cartilagem. Então, é essa cartilagem formando a mandíbula. E aí nós temos os tubarões, as quimeras e as raias ou arraias. Tanto faz, é a mesma coisa, tá bom? Bom, o que tem também? A pele desses bichos é extremamente grossa, tá? Uma forma de defesa. E elas têm placas. Elas são formadas por placas que são chamadas de escamas placoides. O que isso significa? Que elas são bem pequenas e se parecem com dentes, um formatinho assim, e formam a pele desse bicho, essas escamas, tá? Outra característica diferente dos outros tipos de peixe é que a boca deles é ventral, é virada para baixo. Então, você tem um tubarão, a boca dele fica aqui para baixo, certo? A gente vai ver como que é a boca do próximo grupo. E aí, eles têm uma característica bastante interessante. Algumas, né? Por exemplo, no intestino deles, eles têm uma válvula que é em espiral. Para que serve essa válvula? Para ajudar a absorver. Porque daí, às vezes, eles, por exemplo, o tubarão, né? Ele dá uma mordida e arranca um pedaço inteiro ou come um bicho inteiro. Como é que ele vai fazer a digestão daquilo, né? A absorção de nutrientes, muitas vezes, se é num pedaço grande de alimento, a gente não consegue absorver o máximo de nutrientes que precisa. Então, no caso dos tubarões, desse grupo de cartilaginosos, eles têm uma válvula que vai ser uma espiral, que é por onde o alimento tem que passar para aumentar essa superfície de digestão, beleza? Aliás, superfície de contato para digestão, tá? Aí, a questão da nadadeira. Existe uma diferença entre os cartilaginosos e os ósseos, que é a questão das nadadeiras. No caso dos cartilaginosos, eles têm duas no dorso, aquela do tubarão, e uma menorzinha um pouco mais para trás. Varia um pouco, né, essa questão de ser menor, maior, de cada espécie. Aí, eles têm dois pares no ventre, tá? E uma caudal, que é da propulsão. A maioria deles são carnívoros, né? Lembrando que o tubarão-baleia, que é um tubarão, mas parece tão vistoso, por isso que é chamado tubarão-baleia, ele é uma exceção. Ele se alimenta de vegetal, tá? E eles têm muitos dentes, muitos dentes. E uma característica é que não é igual a nossa, a arcada dentária deles não é igual a nossa, que é uma arcada só, né? Já virou a boquinha do tubarão aberta. São várias arcadas. Eu tenho medo de tubarão. Várias fileiras de dentes ali, e que eles vão. O tubarão, os da frente vão sendo perdidos, muitas vezes em combate, né, na caça e tal, ou até mesmo na proteção para se defender e tal. E aí ele cai. E aí os dentes de trás vão nascendo e vão vindo para frente, eles vão nascendo e vão vindo para frente, os da frente vão caindo e tudo mais. Então existe uma renovação dessa arcada dentária, muito diferente da gente. Se a gente perder um dente, se o dentista não der conta, ninguém vai dar, certo? Bom, eles não têm um opérculo. Então, por exemplo, a fenda faringiana deles, faríngeas, né, as fendas bronquiais, são aqueles riscos que eles têm aqui ao longo do que seria o pescoço, que é por onde a água sai, né? A água vai entrar pela boca e vai sair pelas brânquias. E elas não têm proteção, elas estão expostas. Eu tinha um professor que era meio, né, enfim, de biologia, que falava, gente, é muito tranquilo, se você estiver nadando e encontrar um tubarão, o que você faz? É só pegar pela cauda dele e puxar ele para trás, porque daí a água vai entrar ao inverso e ele não vai conseguir respirar e vai morrer asfixiado. Bacana. Só que não. Enfim. Bom, e aí eles não têm esse opérculo, né, que serve para proteger, e os bichos têm um olfato extremamente aguçado. Então, o tubarão marinho, né? Existe uma espécie que pode ir para água doce, mas de resto são todos marinhos, os cartilaginosos. E aí você está a quilômetros de distância dele e você se corta. Amigo, o seu sangue dentro da água pode ser percebido por esse tubarão a muitas distâncias. E aí ele vai te achar. Às vezes parece coisa de filme, mas é verdade, tá? Bom, eles são divididos em macho e fêmea, né? Então são dioicos, que a gente chama. E os machos, eles têm o clasper. O que é o clasper? Que é o pênis que se projeta para a parte externa do corpo na época de reprodução.
Então, por exemplo, quando a gente vê um peixe cartilaginoso, uma raia, tô olhando, eu não tenho como saber muitas vezes se é macho ou se é fêmea. Eles não têm esse dimorfismo sexual, a não ser na época de reprodução, como, por exemplo, os machos que apresentam os clappers, tá? Que são 2. Eles são considerados ovovivíparos. O que é isso? Os ovos se desenvolvem dentro do corpo da fêmea. Então, ela não bota o ovo, mas ela fabrica o ovo dentro dela. E aí, esse ovo vai se desenvolver, vai eclodir e de dentro do corpinho dela vão nascer os filhotes. E alguns são de botar ovos e tal, e o ovinho fica no ambiente da mesma forma que outros peixes. Eles excretam ureia, tá certo? E aí, para que serve essa ureia? Parte dessa ureia vai ficar retida no corpo. Por quê? Porque os cartilaginosos são quase que estritamente marinhos. E na água salgada, o meio é muito hipertônico, então eles perderiam água. Então, o que acontece? A água vai entrar no corpo deles, vai ficar retido tanto água quanto sal, e essa ureia que fica retida, ela vai impossibilitar que ocorra a perda de água, certo? Ela vai ficar retida no corpo porque ela precisa ser diluída, né? E aí vai ficar retida também essa água e o bicho não vai morrer. Então, o fato deles serem adaptados ao ambiente marinho, né, ao ambiente de água salgada, é por conta da excreção da ureia, tá bom? Bom, falei dos dentes, né? E outra coisa muito doida que o tubarão, além de ele ter muitos dentes, ele tem a capacidade de botar os dentes para fora da boca. Não é tipo uma dentadura, não é isso. Mas ele consegue projetar a mandíbula para ficar mais fora ainda e ter maior sucesso na hora da captura de uma presa. Ai, que delícia, né? Imaginar isso, tá lá nadando e de repente, enfim. E as arraias, elas têm... Ah, tá. E além dessa percepção do olfato do tubarão, ele ainda tem uma percepção de estímulos elétricos. Então, por exemplo, você está dentro da água e o seu músculo se movimentou, o seu braço fez um movimento bem sutil, ele é capaz de perceber, porque daí isso aí vai gerar uma vibração na água, tá? O estímulo nervoso do seu corpo gera uma vibração na água e o bichinho percebe. E esse tipo de receptor que existe nos tubarões é chamado de receptores de Lorenzini, tá? Então, assim, eles são muito bem adaptados para serem um dos maiores predadores do planeta Terra, tá? Bom, e as arraias, elas têm um corpo bastante diferenciado, é um corpo mais achatado, né, alongado assim, dorso ventralmente, né? Os olhos ficam na parte dorsal, então fica na parte de cima do corpinho da arraia. É só lembrar do professor do Nemo, não lembro, acho que o nome é Raia mesmo, né? Seu Raia, sei lá como é que eles chamam. Que os olhinhos ficam assim na parte de cima. E a boca, né, fica ventral, fica para baixo. E eles têm uma eficiência com a questão do espinho que eles têm, né? E esse espinho pode ter veneno e também pode dar choque, tá? Ou então ele pode ser no formato de serrinha para ajudar na caça, tá bom? Bom, aí essas são as características bastante interessantes que a gente tem no grupo dos cartilaginosos. Agora vamos falar das características dos grupos dos peixes ósseos. Os peixes ósseos são a maioria dos peixes que a gente conhece, tá? Então, eles também são chamados de osteícteis e também são gnatostomados. O que isso significa? Mandíbula que surge, e aí é uma mandíbula óssea mesmo, feita de osso, porque todo o esqueleto do bicho é feito de osso, tá bom? Ele já tem uma pele fina e as escamas são consideradas escamas dérmicas e elas podem ser perdidas. Se elas são perdidas, elas não são repostas ao longo da vida, como se fossem nossos dentes, tá? E as escamas, elas têm formatos diferentes. Então, ao longo do corpo, eu posso ter tipos de escamas diferentes, dependendo da espécie. Tá bom? Outra característica que é só desse grupo é que eles têm um opérculo. Então, eles têm aquelas fendas. Aliás, ele não tem as fendas. Ele tem uma abertura, assim, né? Você pode abrir assim com a mãozinha. E lá dentro você vê os arcos branquiais, que são as brânquias propriamente ditas. Tá bom? E eles têm 4 pares de brânquias. Bom, aí isso é uma característica. Lembra que do tubarão, da raia, a boca ficava embaixo, né? Agora a boca fica na parte da frente do rosto. Como a nossa, assim, ó. A gente vê o rosto de frente e a boca tá aqui. Se a gente tivesse uma boca ventral, isso aqui estaria tapado e a boca estaria aqui embaixo, tá? E aí eles têm uma característica que é bastante interessante, que é a bexiga natatória. O que essa bexiga natatória faz? Ela se enche de ar e facilita com que o peixe consiga flutuar na água.
Então, ela se infla e ele sobe, ela murcha e ele desce, e ele coisa. Isso ajuda com que o bicho não gaste tanta energia para nadar, certo? Ele vai gastar energia normalmente, mas se ele tivesse só ficar nadando, né, ele ia gastar muita energia. Então, é uma forma de adaptação para natação, essa bexiga natatória. E o interessante é que a bexiga natatória, ela é preenchida com de gases, né? E esses gases não são gases respiratórios que a gente chama, né? São outros gases, tá bom? Bom, eles têm uma fundição, né, da cabeça com a questão da coluna vertebral, então alguns movimentos não são possíveis, o peixe não fica movimentando a cabeça assim, então a cabeça meio que presa, tá? Eles têm na superfície da pele, além dela ser muito lisa, uma substância mucosa, tanto que se você pega um peixe, você vê que ele às vezes é difícil de segurar, né, se ele estiver vivo, escapando, ou depois você consegue perceber esse muco que é para diminuir o atrito entre o corpo dele e a água e facilitar com que ele consiga nadar bem, tá? E aí as nadadeiras deles são bastante flexíveis, então tem peixes que fazem movimentos com as nadadeiras, né? E elas podem ser peitorais, pélvicas, no dorso anterior ou posterior, tem a anal e tem a caudal também, tá bom? Todos eles são ovíparos, com desenvolvimento indireto, com os alevinos. Então, de dentro do ovinho nasce uma larva que é chamada de alevino, que nada mais é que um peixinho pequenininho, e aí ela se desenvolve depois no corpinho de um peixe adulto. Vocês já devem ter visto quando vocês vão em beira de lagoa, de rio, e tem aquele monte de peixinho. Às vezes tem girino, tá? Aquele anfíbio, mas também tem alevinos, que são pequenininhos, larvinhas de peixes, certo? E uma diferença, eles excretam amônia. E a amônia é altamente tóxica, ela tem que ser liberada, então ela precisa ser bastante diluída em água. E aí, por isso que esses peixes adaptados ao meio aquático, né? E aí tem uma outra questão da osmorregulação. O que é isso, osmorregulação? É a questão da regulação conforme o gradiente dissoluto. Lembra que lá, quando eu falei dos cartilaginosos, falei dos tubarões, falei que eles, eles secretam ureia, né? Porque essa ureia precisa ficar retida para eles não perderem tanta água para o ambiente e não morrerem desidratados. Aqui existem dois tipos, porque nós temos peixes que vivem em água doce e peixes que vivem em água salgada, certo? Não o mesmo peixe, tá? Se bem que o salmão consegue subir o rio para poder desovar e depois ele volta para o mar, mas vamos lá, como é que isso acontece? Bom, quando o bicho vive em água doce, através das brânquias ele vai absorver água e por osmose também através, né, dessa região das brânquias. E aí vai ficar com uma grande quantidade de água dentro do corpo dele. E ele vai eliminar essa grande quantidade através da urina com muita água. Por isso que ele secreta amônia. Como vai entrar muita água no corpo dele? Por quê? Porque o ambiente que ele está é hipossolúvel, água doce. Ele tem mais soluto do que o ambiente de fora. Então a água tende a entrar para onde tem mais sais minerais, por exemplo. Como vai entrar muita água, para esse bicho não entrar água e ele estourar de água, ele tem essa regulação através da eliminação da amônia, porque a amônia é um composto nitrogenado que é cheio, que precisa de muita água, porque ele é muito tóxico, ele não pode ficar armazenado no corpo. Então o bicho se aproveita dessa água que está entrando através das brânquias para poder liberar essa amônia e assim ele não ficar com o corpinho cheio d'água, certo? Agora, quando o bicho vive em água salgada, o que ele faz? Ele vai absorver sais. Porque imagina só, num ambiente marinho, o ambiente tem mais sais minerais do que o corpo dele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai adquirir, ele vai ingerir, ele vai absorver sais minerais e água também através da boca. Quando ele abre a boca para poder respirar, esses sais também vão ficar retidos. E aí, eles vão secretar os sais pelas brânquias também. Isso é muito interessante. E aí eles vão perder a água por osmose, certo? Por conta da variação do gradiente. E do menos do hipotônico para o hipertônico, certo? E aí eles vão liberando quantidade de água através da urina também, certo? Então por isso que eles vão secretar essa amônia aí. Bom, outra questão é que eles têm um sistema chamado de linha lateral que também está presente lá nos tubarões. O que é isso? Eles conseguem perceber a variação da pressão da temperatura. Então, por exemplo,
Você tá lá no rio e você viu, tá lá em Bonito, lá no balneário, tem aquele monte de piraputanga. Você olha e fala, vou pegar com a mão. Você mete a mão muito rápido, mas o bicho consegue escapar. Como é que isso acontece? No momento que você bota a mão na água, sua mão gera uma vibração na água. E essa linha lateral, esse órgão linha lateral do bicho, percebe da onde está vindo esse estímulo, essa vibração, e ele ó, escapa para o lado. Então, eles são muito ágeis por conta dessa questão da linha lateral, tá? Da questão de escapar de presas, de predadores, no caso, tá? Bom, a respiração deles é branquial, e aí tem uma exceção, que é os sarcopterídeos, que são aqueles peixes que podem, tem um pulmão primitivo, né? Que em determinadas situações, onde você tem ambiente de seca e tal, ele fica enterrado e ele consegue respirar através de pulmão, certo? Ele não vai conseguir viver fora da água, não é isso, tá bom? Esses pulmões são bastante primitivos. E eles têm as nadadeiras bem lobadas, assim, como se fosse para poder começar a andar, tá bom? A digestão deles é completa, ou seja, tem boca e tem saída, que seria o ânus. A circulação é completa, que não ocorre mistura de sangue, mas ela é fechada porque é dentro de vaso sanguíneo, só que ela é considerada simples. Por quê? Porque o sangue passa uma vez dentro do coração do peixinho. O sangue cheio de gás carbônico passa no coração, é bombeado e vai lá para as brânquias, é oxigenado, passa por todo o corpo, aí ele vira venoso de novo e passa pelo coração. Então, ele passa uma vez no coração, então é chamado de circulação simples, tá? E são ectotérmicos, ou seja, eles não conseguem controlar internamente, eles não produzem calor próprio, né? Então, eles dependem muito do ambiente. Então, se a água está no ambiente uma temperatura baixa, o corpo também vai ficar a temperatura baixa. Mesmo assim, o contrário, certo? Bom, a gente vai começar a falar de anfíbios e eu acho que vai dar o tempo da aula, então eu vou dividir a aula e vou fazer outros vídeos para os outros grupos, tá bom? Vou interromper aqui e daqui a pouco e vocês peguem a outra aula para ver.